pela estrada, mudando de rebanho e vendo outros rebanhos, amados, eu notei uma coisa em comum no gado. Sempre que eu olhava para uma vaca, sempre que eu olhava para um boi, sempre que eu olhava para todo o gado, eu não via uma só vaca, eu não via um só boi olhando para os céus e contemplando a natureza. Toda vez que eu olhava para uma vaca, para um boi, isso era repetido aos milhares. Toda vez que eu olhava, a boi e a vaca estavam sempre com a cara no chão, comendo grama. Deus, aleluia. Agora se põe no lugar da vaca, do boi. Olha a paisagem que a vaca e o boi têm. Qual é o mundo do boi e o mundo da vaca? Olha só, a cara sempre na grama, comendo a grama. Vem formiga no meio, vem bichinhos no meio, vem terra no meio, o tempo todo com a cabeça abaixada e só enxerga aquilo ali. O mundo do boi, do mundo da vaca, é só aquele gramado ali, aquele pasto ali. E qual é a vida do boi e a vida da vaca? Pastar. Só pastar o tempo todo. E no final, qual é? O matadouro. Deus, amados, não quer que você seja como o gado, ou como o burro que tem tapadeiras em volta, né, dos olhos para não ver. Deus quer que você seja como a águia, que enxerga longe. Foi por isso que ali no livro de Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus disse assim: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Olha só, até os confins da terra. Qual foi a ordem de Jesus? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que a palavra do Senhor Jesus está nos ensinando? A enxergar longe, amados. A ver longe como a águia. Deus não quer que você fique como o boi, como a vaca, olhando para o chão e pastando comendo grama. Só naquela vidinha ali, sem outro horizonte. Mas por que isso acontece? Porque eles nunca levantam a cabeça, amados. Eu nunca vi um boi louvando a Deus. Eu nunca vi uma vaca louvando a Deus. Eu nunca vi o gado louvando a Deus. Estão sempre de cabeça abaixada, olhando para o chão. Deus não está te chamando para rastejar nesse mundo. Deus não te chamou para ser gado, para ser abatido por Satanás. Deus te chamou para ser águia, para voar acima das tormentas, acima das nuvens, das maiores alturas, o mais perto de Deus possível. Deus quer que você enxergue longe. Aleluia! É uma honra a Bíblia nos comparar, pastora, como águia. Quando eu vejo ali, amados, a visão de Ezequiel, no capítulo 1, versículo 10, ele descreve que viu 4 animais. E cada animal tinha 4 rostos. Um rosto era de leão, outro rosto era de boi, e o outro rosto era de águia. Um dia, numa oportunidade, nós vamos falar sobre esses 4 animais. Mas o que me chama a atenção é que isso aí, vamos conferir, vamos lá, Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Vamos conferir aqui na palavra de Deus. Ezequiel tem uma visão da glória de Deus, queridos. E a águia aparece aqui, no meio. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de um homem, e a mão direita todos os 4 tinham um rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham um rosto de boi, e também um rosto de águia, todos os 4. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 7, João tem uma mesma visão da glória de Deus. Vamos ver? E ele cita isso novamente. 4:7. Ele diz assim: que o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. A águia está presente no Antigo e no Novo Testamento. Está presente na glória de Deus. E tem esse significado especial. Muito bem, queridos, preste atenção. Deus parece ter um prazer na águia. Porque ele mesmo se comparou com a águia. Eu não mostrei isso para você. Eu vos revolvi, eu vos levei sobre asas como águia.
Eu vos tirei da servidão, diz a palavra de Deus. Deus nos compara com águia. Então, muito bem, queridos, preste atenção. Vive de 70 a 80 anos, como homem, como uma mulher. Voa nas maiores alturas, né? E tem uma visão ampla. Enxerga bem as coisas. A águia está acima dos problemas. E quando aparece a tormenta, não foge não. Enfrenta. É assim que a águia faz. Ela enfrenta e supera. Enfrenta e supera. Deus não quer que você seja uma pessoa derrotada que quando vê um problema sai correndo. Deus quer que você seja como a águia. Pastor Ebenezer, eu estou tão cansado da vida. Estou tão cansado, pastor Ebenezer, de lutar. Eu já não tenho mais 20 anos. Eu já não tenho mais aquele vigor que eu tinha na juventude. Eu confesso, pastor, que às vezes tenho até vontade de desistir, de largar tudo. Eu estou cansado, eu estou cansada. Ah, que bom como era quando eu era bem jovem. Quando eu tinha bastante saúde e muita disposição. Mas a leitura que nós fizemos aqui no profeta Isaías, capítulo 40, no versículo 28, está escrito, primeiro, que o nosso Deus não se cansa. O nosso Deus não se fatiga. E diz que esse Deus que nunca se cansa, Ele dá vigor ao cansado. E Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E Ele chega a dizer sobre os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão. Por que a Bíblia diz que os jovens certamente cairão? Porque o jovem, queridos, vai envelhecer. A juventude vai desaparecer. Virão as doenças, o cansaço, o estresse. O corpo se abate. Certamente. É como se dissesse amém. Os jovens certamente cairão, porque a juventude não dura para sempre. Muito bem, aquele corpo que você tinha 20, 30 anos atrás, tudo bem, já foi, já era. Você não poderia manter aquela juventude, não há esperança disso para ninguém. Mas há uma esperança para os que esperam no Senhor. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, amados. Aleluia! Não se fatigarão. A esperança de vigor e de força existe para aqueles que esperam no Senhor. Você pode ter agora, amados, uma grande vivência. E pode até estar no fim da linha. Pastor, estou mesmo fazendo hora extra aqui na terra. Eu estou esperando o meu dia da partida. E olha, pastor, o dia que eu partir vai ser um descanso, porque eu não aguento mais. Espera no Senhor. Aleluia. Espera no Senhor. Porque Ele vai renovar as tuas forças. Não desista de continuar lutando. E não desista de continuar buscando a tua bênção. Mas pastor, eu não tenho mais forças. A águia chega numa certa idade, queridos, ela também não tem mais força. Porque imagine você uma ave que chega a viver 70, 80 anos. É lógico que a águia também vai envelhecer. O ser humano, quando faz 40 anos, hoje em dia não arruma mais emprego. Porque ele já está sendo considerado velho para o mercado de trabalho, é ou não é? Aqui assim, nos Estados Unidos, não, com 80 anos você trabalha. Mas a pessoa se sente com 40 anos, eu não estou legal, com 45, com 50, já não sou como eu era. Mas preste atenção, olha o que acontece com a águia. Aos 40 anos, queridos, a águia está velha. O seu bico nunca parou de crescer nos 40 anos. E o bico da águia cresceu até virar o contrário. E formaram as asas. Passa um pouquinho. E ele entra assim para dentro dele mesmo. O bico debaixo da águia, queridos, ele faz um movimento ao contrário. Ele cresce e ele vai envergando para o próprio bico. É como se fossem dois anzóis cruzados. Aos 40 anos, a águia já não consegue pegar a presa.
Não consegue mais se alimentar com o seu bico dessa forma. Porque o seu bico envergou tanto que a ponta ficou arredondada. E ela já não consegue mais se alimentar aos 40 anos. As unhas da águia nunca foram cortadas. É como as unhas de Zé do Caixão. Imagine se você não tivesse cortado a sua unha, ficasse aos 40 anos com a sua unha sem cortar. E até aquela unha, né? Imagina aí. A águia nunca cortou a unha. Então a unha foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Vamos chamar de mãozinhas, né? Vamos chamar de mãos. As mãozinhas da águia ficaram engravinhadas assim, queridos. Ela já não consegue pegar mais a presa. Se ela vai correr atrás de um coelhinho, ela já não consegue mais pegar. Porque as unhas ficaram engravinhadas, ficaram retorcidas. Ficou grande demais, amados, a unha da águia. E a águia começa a ficar fraca. E as suas penas envelhecidas, amados. O miolo da pena, que no caso seria o caule da pena, o centro, aquilo ficou grosso. Está pesado, feito um osso. E aquela pena acumulou tanta sujeira em 40 anos, que as suas asas ficaram pesadas. A águia já não consegue mais voar com a mesma suavidade que voava antes. Olha só. Quando a águia, amado, chega nesse ponto da vida, aos 40 anos, preste atenção. Ela tem duas escolhas para fazer, preste atenção. Ou ela morre, espera a morte chegar, ou ela se submete a um processo doloroso de transformação. Deus, aleluia. Se for aquele tipo de águia que está conformada, estou velha, acabada, não espero mais nada desse mundo a não ser a morte, ela vai morrer. Mas se for uma águia dessa aqui que a palavra está falando, uma águia que espera no Senhor, ela vai querer ser transformada. Ela vai querer ser passada por um processo de transformação na vida dela. E sabe o que ela faz? Com muito esforço, a águia de 40 anos voa até um penhasco mais alto possível, num lugar onde não bate vento, onde não tem tempestade, onde ela vai estar razoavelmente protegida da tempestade. Ela arruma um esconderijo e ela voa para lá. E quando ela se ajeita ali naquele lugar, quando ela chega ali naquele lugar, ela começa a bater com o seu bico, aquele bico velho, retorcido. Ela começa a bater aquele bico na rocha. É Deus, aleluia. E ela vai batendo na rocha. E ela fica batendo, queridos, o dia inteiro, o tempo inteiro. Quando ela não está dormindo de cansaço, ela vai e bate com o bico na rocha. E bate com o bico na rocha. E ela vai batendo, vai batendo, vai batendo, até que o bico quebra o bico. Ela arrebenta o bico. E ela vai batendo até aquele bico cair. Aleluia. Aí ela espera crescer um novo bico. Nasce um novo bico, pastor. Com aquele bico novo, amados, a águia, ela começa a pegar todas as unhas velhas retorcidas. Você já arrancou uma unha? Já? Uma unha encravada? Imagine arrancar 10 unhas encravadas com o bico. Ela sangra, dói, mas ela arranca. Uma por uma ela vai arrancando. Essa unha velha que não presta pra nada, ela joga fora. E ela espera crescer unhas novas, afiadinhas. Crescem unhas novinhas. E o tempo está passando. Esse processo vai demorar 5 meses, amados. Ela vai ficar nessa rocha 5 meses. Aí quando cresce a nova unha, que ela vê que está de bico novo, que está de unha nova, ela olha para as penas, para essas penas velhas demais, aleluia, muito pesadas. Ela começa a usar as unhas novas com o próprio bico e ela vai arrancando todas as penas. Vai arrancando todas as penas até ficar completamente livre daquela velha plumagem. Ela se livra daquilo. Quem olha para a águia naquele momento pensa assim:
parece um franguinho. É Deus. Tá ali, depenado.